Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Física com Edu. Eu sou o professor Eduardo e hoje a gente vai dar continuidade a respeito do conteúdo de distribuição eletrônica, tá bom pessoal? Na aula passada estudamos um pouco sobre o conceito de distribuição eletrônica, conhecemos sobre as camadas eletrônicas, conhecemos também sobre os subníveis de energia, conhecemos que em cada camada eletrônica tem um quantitativo de subnível e que aquele subnível suporta um quantitativo de elétrons, tá bom? Isso daí já estudamos. Só que hoje a gente vai estudar a respeito mesmo da distribuição eletrônica, como que se faz a distribuição eletrônica, tá bom? Vamos falar também sobre a camada de valência e o nível mais energético. Vamos lá. Pessoal, na verdade a distribuição eletrônica ela foi criada por Linus Carl Pauling, tá bom? Ele foi o responsável pela distribuição eletrônica, tá bom? E como que é realizada a distribuição eletrônica? A distribuição eletrônica é realizada pela distribuição por ordem crescente de energia, tá bom? Então significa que ela segue um padrão específico. Não é qualquer jeito que se faz a distribuição eletrônica, tá? Por exemplo, aqui eu tenho o manganês, né, que tem 25 de número atômico. A gente vai fazer a distribuição dele, vou mostrar como que é feita a distribuição. Aqui também eu tenho um xenônio, que tem 54 de número atômico. Também eu vou fazer a distribuição dele, mostrar como que faz. Mas antes, aqui eu tenho um diagrama de Linus Pauling. Aqui, na verdade, tem todas as distribuições possíveis. As distribuições são de acordo com os elementos que estão na tabela periódica. Vamos supor, nós temos lítio, sódio, rubídio, césio, frâncio, nós temos nitrogênio, nós temos o magnésio, o manganês, nós temos o ferro, temos diversos elementos contidos na tabela periódica. Significa que cada um daqueles elementos estão encaixados aqui, nesse meio. Tem uns que vão chegar a distribuição para cá, outros vão ser só no início, por exemplo. O hidrogênio, na aula passada, eu fiz a demonstração do hidrogênio e o que que acontece? Na aula passada a gente percebeu que o hidrogênio tem número atômico 1, então a gente colocou 1s1, tá vendo? Aqui está 1s2 porque é a capacidade máxima de 2. Aqui você perceba que está 2s2 e 2p6, porque a gente está colocando a quantidade de elétrons que em cada camada pode possuir. Como assim, professor? Eu estou querendo dizer aqui a gente conhece que é a camada K, tá bom? A camada K. Na camada K nós sabemos que pode ser até no máximo 2 elétrons, tanto é que tem 2 aqui. Na camada L nós sabemos que pode ser até 8, tanto é que aqui tem 8, tá bom? Aqui eu só estou mostrando a distribuição total, tá? A camada KL, a camada M, nós já sabemos que aqui tem 18, tá bom? Então assim sucessivamente. Isso aqui eu já ensinei na aula passada, né? Que a gente sabe que a camada N tem que ter 32 elétrons, a camada O também tem que ter 32 elétrons, assim sucessivamente, tá? Isso daqui a gente sabe como que se procede, né? Então, ok. Vocês já estudaram isso? Vamos ver como que se realiza a distribuição eletrônica. Vou começar pelo o nitrogênio, por exemplo. O nitrogênio tem um atômico 7, combinado? Se eu fosse fazer a distribuição, seria assim: 1s2, 2s2, 2p3. Tá bom? Como assim, professor? E por que o senhor colocou 2p3? Vamos para a etapa. Primeiramente, você tem que saber que o nitrogênio tem número atômico 7. Então, se ele tem número atômico 7, significa que no estado fundamental dele ele também tem 7 elétrons, tá? Que o número atômico é o número de prótons, também que é igual ao número de elétrons. Então, tem um total de 7. Então, eu vou fazer uma distribuição que eu chegue à quantidade de 7 elétrons, tá? Então, um S2, porque é o primeiro nível, tá? Então, eu preenchi ele totalmente, que no máximo que cabe é 2 elétrons, então eu coloquei os 2 elétrons. 2s2, o S sabemos que cabe no máximo 2, o subnível S. Então, coloquei mais 2, aqui já tem um total de 4, combinado? E agora o 2p3. 2p3, porque eu só preciso de 3 para dar o total de 7, porque 4 com 3, 7. Mas o meu P, ele cabe no máximo quanto? No máximo 6. Combinado? Ele cabe no máximo 6. Não significa que eu tenho que colocar os 6. Ok, pessoal? Beleza.
Só que as distribuições eletrônicas têm uma ordem, tá? Tem uma ordem, o que? Crescente de energia, como eu mostrei aqui. Essa ordem crescente de energia tem que ser obedecida, não pode ser desobedecida, senão dá errado. Então perceba que aqui foi colocado umas setas, tá? Umas setinhas aqui, ó. Tá vendo essas setas? Essas setas estão indicando a ordem como tem que ser realizado a distribuição eletrônica. Por exemplo, eu começo com essa. Começo com a camada K, um S2. Depois eu vou para onde? Para a camada L, 2S2. Depois da camada L, ó, perceba que eu venho para cá, tá? Eu venho para cá, 2P6. Depois do 2P6, eu vou para 3S2. Eu tenho que seguir essa ordem sempre. Beleza, depois de 3S2 eu vou para onde? 3P6. Depois de 3P6, olha a seta para onde que vai? 4S2. Então eu veja que eu tenho uma ordem específica para poder seguir. Veja que eu tenho que seguir essa ordem. Sempre eu tenho que seguir essa ordem. Ó, depois do 4S2, eu vou para onde? 3D10. Tá vendo? Depois do 3D10, eu vou para o 4P6. Depois do 4P6 que eu vou para o 5S2. Então eu tenho que seguir sempre essa ordem sucessiva, onde como está essa seta aqui. Depois do 5S2 eu vou para onde, professor? Vou para o 4D10. Depois do 4D10, 5P6. Depois do 5P6, 6S2. Combinado? E depois assim, ó, sucessivamente até eu chegar ao último, que seria o 7P6, no caso se tiver como eu chegar a ele. Porque à medida que for criando elementos, se tiver um quantitativo maior, digamos, de elétrons, que ultrapassa aqueles que estão na tabela periódica, a gente vai seguindo essa ordem do diagrama de Linus-Pauling, sempre, tá? Então tem essa seta, começa da ordem crescente, do menor para o maior. Então do menor nível para o maior nível, até a gente chegar ao nível 7, tá bom? Então a gente tem essa questão, a gente tem que obedecer esse padrão. Aí o que você tem que saber, como eu já falei, que a camada K tem suporta no máximo 2 elétrons, a L8, a M18, a N32, a O32, tá bom? A P18 e a Q8. Então a gente tem um quantitativo de elétrons em cada camada. Para você não se perder, você tem que saber esses detalhes, tá? Ó, como eu fiz aqui 7, tá? O meu atômico é 7, fiz a distribuição aqui, deu 7, ok. Perceba aqui são os níveis de energia, tá? Aqui eu tenho o nível 1, aqui o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Mesma coisa, tá? Perceba então que o meu nitrogênio, ele chega até o nível 2, até o nível desse nível, ou seja, significa que ele tem o subnível S aqui, que suporta no máximo 2 elétrons, e aqui ele tem o S e o P, tá? Só que o S foi colocado 2 e o P foi colocado 3, então significa que o meu nitrogênio ele está nesse subnível, nesse nível, quer dizer, nível 2, tá bom? Nível 2. E tem o subnível SP que foi utilizado. É isso, pessoal. A distribuição vai descrevendo cada nívelzinho, tá bom? Isso daqui que é importante. Vamos fazer a distribuição com números maiores para ter uma compreensão melhor, tá? Por exemplo, aqui eu tenho 25, manganês, tá? Então eu vou começar a fazer distribuição. Lembre-se sempre da ordem da setinha. 1S2, 2S2 e 2P6. Aí você vai contando, eu tenho um total de 10. Aí vem a dúvida, né? Você tem que treinar, praticar. Aí você faz um esqueminha, uma tabelinha aqui, e você olha para o seu esquema. Pô, 2S2, 2P6, depois disso daqui tá mostrando que vai por 3S2. Ah, 3S2. Então você vai aqui, 3S2. E você vai contando, dá 12, ainda falta 13. Tá, depois desse eu vou para onde? Tem como colocar aqui? Aí você tem que lembrar o seguinte, se a camada K suporta 2, já foi os 2. A camada L suporta 8, já foi os 8. Então não tem como eu criar mais outro aqui. Já deu a quantidade. Então eu sei que nessa daqui ela suporta o quê? 18. Suporta 18. Então aqui tem como eu criar mais. Então eu vou colocar 3P6. Aí eu vou 10,
dá 18. Eu sei que aqui ainda suporta mais 10. Só que eu vou pegar e vou colocar o 10, eu vou colocar 3D10 aqui, ó. Qual é esse daqui? Não, perceba que tem uma ordem. Eu tenho que seguir essa sequência. Depois do 3P6, 3P6 vai para onde? 4S2. Então você vai para o 4S2, você vai para cá e bota 4S2. Então 10, 18, 20. Já fiz 20. Tá faltando quanto? Tá faltando 5, pessoal. Tá faltando 5. Então para chegar nesse 5, de novo, você vem, tá na dúvida? 4S2, depois do 4S2 eu vou para onde? Ó, lembra? A setinha, você pode estar fazendo isso daqui, ó. Pá, aqui, ó. Pá, já foi esse. Pá, foi esse. Então você sabe que vai vir um próximo bem aqui, ó. Bem aqui. Agora sim nós vamos pro 3D alguma coisa. Então, porque eu sei que aqui cabe até 18, então eu vou pro 3D. D quanto? Eu vou colocar D10 para preencher os 18? Na verdade, não. Porque eu já tenho um total de 20. Conta. 10, 18, 20. Então eu preciso só de 5. Então eu vou colocar aqui só 5. Combinado? 5. Pronto. Deu um total de 25. Aqui é a distribuição do manganês. Isso que é importante vocês entenderem. Agora, pessoal, antes de eu continuar o assunto, eu quero que vocês entendam o seguinte. Quando eu faço a distribuição eletrônica e eu paro todinha, fiz toda ela, qual esse daqui deu 25, perceba qual foi a última camada. A última camada foi essa daqui, última camada, KLMN. Então, a minha última camada foi a camada N, tá bom? Última camada foi a camada N, tá? Aqui seria o subnível, seria o nível 4, ou a gente pode chamar o nível, tá? Nível 4, combinado? Essa é caracterizada como uma camada de valência. Quando eu faço a distribuição, que eu tenho uma camada final, essa é chamada camada de valência. Aí, às vezes, vai aparecer exercício dizendo quanto elétrons tem na camada de valência. Aí, aqui, eu só tenho 2. Então, você vai dizer que eu tenho 2 elétrons, tá? Elétrons na camada de valência. Isso é importante. Eu tenho 2 elétrons na camada de valência e o subnível S, ok? Só que tem um porém, pessoal. A camada de valência nem sempre significa que vai ser a camada mais energética, tá? Nós temos, na verdade, aquele subnível que tem um subnível mais energético na distribuição eletrônica. Às vezes se coincide, outras vezes não se coincide. Como que eu sei que é a camada mais energética e a camada mais externa? Que a camada de valência também pode ser chamada de camada mais externa, tá bom? Então, como que eu sei isso? Eu vou organizar numa ordem assim horizontal. Um S2, que foi o primeiro, depois foi esse. Aí eu coloco aqui, 2S2, depois foi qual esse? Foi 2P6, tá bom? E depois foi qual? 3. Vou colocar na ordem assim, 3S2, tá bom? E depois 3S2 foi o quê? 3P6. 3P6, tá? Depois 4S2, 4S2 e depois 3D5. Então perceba 3D5. Perceba que minha camada de valência foi essa daqui, que é a última camada, que eu tenho um nível 4, tá? Mas perceba que a minha camada mais energética foi essa daqui, tá? Mais energética, tá? A mais energética foi essa daqui. É importante o entendimento disso, tá, pessoal? É muito importante, porque vai ter exercício que vai perguntar qual a camada de valência, quantos elétrons tem na camada de valência? Você vai dizer, na camada de valência, 2 elétrons. Quantos elétrons tem no subnível mais energético? Você vai dizer que é quanto? 5, que seria esse daqui, tá? 5, mais energético. Lembrando, beleza? Isso daqui, espero que esteja certinho, tá bom? Não se confunda, nós vamos com calma. Qualquer coisa você comenta aí e diz, professor, passa mais exemplos. Professor, detalhe mais um pouquinho, que eu faço isso para vocês, tá bom? Vamos lá, pessoal. Eu tenho o xenônio, tá? Eu tenho o xenônio, é importante a gente
entender? E eu vou fazer a distribuição do xenônio por aqui, tá? Vou fazer já por aqui que já está montado, a gente já ganha tempo, tá? Então eu tenho que chegar até 54. Então bora lá. Um S2, dois S2, dois P6. Aqui já tem 10, 12, 18, 20. Dos 20, 30, preenchi os 10. Aí depois 30, 36, tá vendo? Para esse daqui. Depois 36, 38. 38 eu vou para cá, que vai por 48. Do 48, tá faltando quanto? Tá faltando 6. Então, eu chego nesse daqui, ó, seguindo a ordem. Então, na verdade, a minha distribuição vai até aqui, tá? Até aqui. Deixa eu ver aqui, pessoal, pegar um... Deixa eu ver se eu tenho um pincel preto aqui, só um momento. Para fazer um entendimento aqui. Esse pincel não tá prestando não, pessoal, desculpa aí. Esse pincel já estou precisando comprar outro. Deixa eu ver se esse daqui vai. Ó, então, veja que eu cheguei nessa distribuição do xenônio pegando isso daqui todinho, tá? Foi isso daqui todinho que me deu o meu xenônio, tá? É isso daqui. Então, vocês têm que saber essa ordem, tá? X, que é do xenônio, tá? Então, deu 54 o total, a distribuição eletrônica. Combinado? Aí, pessoal, uma coisa importante. Aí pergunta, quantos elétrons tem na camada de valência? Perceba que minha camada de valência é aqui. Chegou aqui. Combinado? Onde o nível é 5. Ok. E qual seria a camada? Aí você vai contando. K, L, M, N, O. Então eu sei que aqui é a N. Aqui eu sei que é a O. Então minha camada de valência é a O, o nível 5. Ok. Aí, quantos elétrons tem na camada de valência? Você vai somar. Aqui eu tenho 2. E aqui eu tenho quanto? Tenho 6. Então, dá o total de quanto? De 8. De 8 elétrons na camada de valência. Tá bom? É importante a gente salientar que a quantidade de elétrons na camada de valência vai ser, no caso, no máximo, 8. Não significa que tem que ser 8, combinado? Por que, professor, tem que ser 8? Não pode ser 12, 10? Por que, na verdade? Porque os elementos, eles, quando atingem 8 elétrons, eles entram em estabilidade, ou seja, aquilo que é estável, tá bom? Por exemplo, os gases nobres, eles têm 8 elétrons na camada de valência, com exceção do gás hélio, que tem 2, que ele se estabiliza com 2 elétrons, combinado? Então significa que 8 elétrons é o quantitativo máximo na camada de valência para que um determinado elemento químico esteja estável, esteja estabilizado. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido esses detalhes, eu espero que vocês tenham entendido essa distribuição, como que se faz a distribuição eletrônica, espero que vocês tenham entendido que cada subnível tem um suporte quantitativo de elétron e que nós temos até o subnível F, então nós temos S, P, D, F, esse suporta 2, esse 6, esse 10 e esse 14, mas que vocês fiquem entendido que nesse não significa que eu vou ter que preencher todos, combinado? Valeu, um abraço, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha e ajuda o canal a crescer e muito obrigado, pessoal. Valeu, abraço!